Boa noite, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder de crer corretamente e como isso influencia na nossa vida. Como que nós nos vemos, isso tem um poder muito grande diante das ações que nós e as decisões que nós vamos tomar. Assim como nós pensamos, assim nós somos. Existe um versículo em Provérbios 23:7 que fala que assim como o homem pensa, ele é. Acho que é o próximo slide, primeiro slide. Isso. Assim como o homem pensa, ele é. Então, existe poder no que nós cremos. Aquilo pode tanto nos aprisionar, como pode também nos libertar. E quando eu recebi a tarefa, né, de vir trazer para vocês, dividir algo com vocês, eu fiquei conversando com meu marido e perguntando para ele como que eu posso levar que vá acrescentar, né? Conversei com o Senhor e conversei com o Hudson. Falei, bem, o que você acha? Aí o Hudson falou assim, divide com eles a sua experiência de como que Deus tem levado a você na sua vida. Até mesmo quando você não estava sendo, vamos dizer assim, guiada por ele, como que ele se fez presente em todo o trajeto e como você, né, como que isso mudou a sua vida e como que isso tem trazido as suas conquistas e como você tem vivido seus desafios. E eu pensei, nossa, mas será que existe algo tão interessante assim em mim, né? Porque nós somos normais, todos nós, né? Mas existe sim algo que o Senhor pode trazer, e a minha oração aqui é essa, para que a glória dele e a graça dele alcance todos vocês. Porque por mim mesmo, realmente, eu vejo em mim cada dia mais a consciência de que se não é por ele, eu estaria perdida completamente. Mas enfim, então apesar de Cíntia, eu vou começar explicando um pouco, se vocês quiserem tirar, pode tirar esse texto, tá aí, assim como o homem pensa, ele é. E por muito tempo eu tive uma convicção muito errada a meu respeito. Falando claramente, eu cresci em um lar cristão, mas por falta, né, de conhecimento mesmo. Meus pais, às vezes, lidavam com os conflitos de uma maneira comigo, de forma que não acrescentava. E onde eu aprendi que eu era aquilo que falavam a meu respeito. Então, eu queria só ver se no meu vídeo tá bom, porque eu tô vendo só um slide. Tá, eu tô no quadro direitinho, que eu mudei aqui a câmera. Sim. Então, ótimo. Então, eu me via de uma forma diferente a respeito das situações. Eu cresci tendo muita comparação com a minha irmã. A minha irmã era uma filha muito boa e eu não. Porque eu era aquela criança que chorava muito quando eu nasci. Eu nasci prematura, eu passei da hora de nascer, minha mãe entrou em sofrimento. O neném entra em sofrimento fetal, né? Quando a mãe passa do momento. E eu era uma criança, e eu fiquei alguns dias no hospital depois que ela saiu, devido às complicações que ela teve eclâmpsia, um princípio de eclâmpsia no parto, etc. E eu fiquei muitos dias no hospital, uns 15 dias, me parece. E quando eu voltei para casa, eu chorava muito. A minha mãe falava que eu chorava dia e noite. E hoje a gente sabe, pela ciência, que as crianças, elas sentem muito a ausência, né? Quando ela nasce, ela recebendo o colo da mãe, ela é confortada pelo processo que ela passou. E ali ela começou a ter muitos desafios comigo, porque eu chorava demais. Eu era aquela criança chorona. E, enfim, e ali começou aquela. Eu vejo, olhando para trás, olhando para esses acontecimentos, as explicações que a gente fica procurando, né?
E aí eu cresci, logo depois veio a minha irmã 1 ano e 6 meses mais nova do que eu. Era aquele bebê perfeito que dormia, que não dava trabalho, enfim. E nesse contexto havia muita comparação, porque eu era mais velha e ela mais nova, e ali havia aquela, porque você dá muito trabalho, sua irmã é muito quietinha. E assim foi, por muito tempo. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Principalmente aos nossos filhos, é, né? Porque realmente eu dava mesmo trabalho. Hoje eu sou diagnosticada, fui diagnosticada no passado, em 2013, com TDAH, o que explica muito o meu passado, porque eu era aquela criança hiperativa e que fazia assim, né? Pensa, isso na década de 80, né, que eu nasci, então não existia, não se falava disso. Eu lembro que eu fiz 6 exames para surdez na época e não se tinha, de tanto que eu não prestava atenção, né? Enfim, mas eu era aquela criança realmente agitada e, gente, eu não era realmente uma criança fácil no sentido assim. Tem crianças que são mais fáceis de lidar que comparadas umas com as outras. Mas enfim, cresci nesse contexto e ali é, eu não queria ser daquela forma, porque a gente quer a aprovação dos pais, a gente precisa dessa aprovação, né? E nesse contexto eu tinha muita desaprovação. Meus pais sempre estavam chateados, tinham que ir na escola, tinham problemas com os professores, eu era muito bagunceira, conversava demais e não tinha boas notas, e enfim, era aquela situação caótica. E dentro disso, eu cresci com um pensamento de que eu era o problema, que eu tinha um problema, que eu era o problema em si. Porque a minha irmã, ela conseguia fazer tudo e o meu nome estava envolvido em uma confusão, literalmente. Então, apesar de muito esforço, investir, né, ser melhor e diferente, eu sempre voltava aos mesmos erros e às mesmas condições. Então, eu acreditava naquelas falas, e a gente tem isso com a gente durante um período, durante um determinado tempo. Dependendo daquilo que você desenvolveu, né, quem estava próximo, a gente deixa entrar os pensamentos de outro a nosso respeito. A gente se compara com os outros e isso é a métrica, enquanto a gente não se depara com uma verdade a nosso respeito, e sem aquelas informações que nós temos ali do meio. Então, quem que você pensa que você é? Já esqueceu de tudo que você já cometeu? Você nunca será nada. Você sempre desiste daquilo que você começa, você não termina. É, você só dá desgosto, eu não espero nada de você, é, onde tem confusão você está, enfim, esse era o contexto. E eu cresci alimentando disso. E a minha adolescência, ela foi bem conturbada. Na verdade, foi bastante conturbada. Eu era aquela adolescente literalmente rebelde, em todos os sentidos, assim. E com isso, eu achava que Deus não nos ouvia. Isso era algo que eu acreditava, porque existiam muitos erros em mim, muitos, o que a gente considera, né, à luz da Bíblia, como pecados. Existe aquele texto em Isaías 59, no versículo 2, fala, né, que as transgressões, que os erros encobriam, impedia que Deus olhasse para o povo, né, que eu entendia quando se lia esse texto lá na igreja que a gente existia algo que me impedia, que era o meu pecado. Agora estou até procurando aqui para falar aqui, ó, que são as maldades que fazem separação entre você e o vosso Deus, e os vossos pecados subiram e esconderam de vós a face do Senhor. Então eu achava que, meu Deus, ele não me ouvia. Mas eu sempre acreditei, confiei de que existia sim um Deus, que ele era real, mas eu não sabia como sair daquela situação que eu estava. Apesar de querer e de saber que o que era certo, o que era errado, vamos dizer assim,
eu não conseguia ter um comportamento diferente. E eu acreditava nesse texto, nesse contexto, de que o pecado impedia que eu tivesse chance, né, de que Deus me ouvisse. Essa era a situação que eu acreditava. Existem outros textos, eu lembro de também uma outra citação muito forte, falava que as nossas orações não passam do teto. Eu falava, nossa, como que vai ser isso, né? Então, mas eu sempre acreditei que existia ali um Deus que me amava, mas eu não sabia, isso era muito falado, mas eu não sabia como. E eu não tinha solução, eu tentava não ser daquele jeito, e eu não conseguia viver livre daquele contexto. E eu via também Deus como um Deus sendo muito punitivo, porque a gente ouve assim, Deus castiga, ele disciplina, e a disciplina, e hoje eu entendo o que é disciplina e o que é castigo, e eu pensava assim que ele ficava anotando, né? Olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Então eu nunca estaria numa condição favorável ali para viver algo novo. Então eu não, por mais que eu tentasse, gente, eu tentava, viu? Eu me esforçava muito para eu fazer alguma coisa certo, mas sempre dava ruim. E aí, com isso, muitos hábitos, ano após ano, fortalezas são construídas na nossa mente, porque a gente acha que a gente é aquilo. É assim, eu nasci assim, eu sou assim. E hábitos errados que vão se tornando fortalezas na nossa mente. E a gente não consegue vencê-lo por uma decisão apenas. E mesmo estando às vezes exposto à Bíblia, porém que as interpretações elas são necessárias de forma correta. E naquele contexto que eu estava ali, eu não tinha solução. Essa era aquilo que eu entendia, que eu aprendi. Então, crer equivocadamente, ele te coloca, crer errado, né? Crer de maneira equivocada te coloca numa prisão. E eu estava presa, literalmente. A minha adolescência foi muito terrível. E agora talvez choquem vocês isso, porque é algo que é realmente, que as pessoas hoje falam assim, é impossível hoje acreditar que você era dessa forma. Mas eu saí de casa quando eu fiz 18 anos e eu sempre dizia que eu ia sair de casa, porque eu não gostava, eu não tinha relacionamento com os meus pais. Não existia relacionamento nenhum. Eu chegava em casa, era muita confusão, porque eu vivia em confusão, gente. A vida dos meus pais não era fácil comigo. Então, com isso, eu me envolvi com drogas. Eu fui para caminhos que realmente, hoje, pela misericórdia de Deus, eu não estou completamente, né, perdido, porque o Senhor todo o tempo estava ali cuidando de mim, apesar de eu não estar, né, consciente disso, mas ele me via. Ele estava presente, ele via todas as lágrimas que eu derramava, mesmo eu não conseguindo sair daquela condição. E, gente, comecei a fumar com 14 anos e fumei, aí passei para maconha e cheguei a cocaína por 2 vezes. Só que o processo era tão. A depressão que vinha após eu fiquei com muito medo do pós, né? E eu falei, não, isso não dava para mim. Então eu ficava só na maconha mesmo. E por muitos anos eu fiquei assim. E com 19 para 20 anos, eu saí de casa numa briga que teve. Eu peguei e eu fui morar na casa do Hudson. E isso, gente, foi algo assim devastador para nossa família, para meus pais, principalmente, porque a gente cresceu numa família muito próxima, a gente é muito próxima, todos nós, e todos frequentavam a mesma igreja. Então, assim, foi aquele escândalo midiático, porque ir morar com um namorado, que o Hudson na época era meu namorado, e eu mesma
era que estava perdida completamente. Às vezes eu falo que o Hudson era até o meu remedinho, vamos dizer assim, porque eu estava tão perdida que a, a segurança que ele me dava, o carinho que ele me dava, me ajudava a pensar, sabe, naquele tempo. Mas enfim, eu fui morar na casa do Hudson e, enfim, não fui boa influência para o Hudson. Na verdade, eu era a má influência do relacionamento, literalmente falando, inclusive, ensinei ele a fumar. Então, vocês podem ver que, né, como que o Senhor começa, mas eu costumo falar assim que ele começa pelo pior da casa. No caso, era eu. E com isso, eu fui morar com o Hudson. Então, em 2001, nós nos casamos e fomos morar lá. E eu trabalhava, o Hudson estudava, essa parte vocês já sabem, que ele já contou. Porém, que em 2004 eu estava né, num trabalho que eu não gostava, sabe? Mas eu estava tão desesperada que eu realmente queria sair daquele trabalho. Eu era telemarketing da Contax, não sei se vocês conhecem, é o antigo telemarketing da Oi aqui em Belo Horizonte. E, gente, eu odiava aquele lugar, assim, eu batia todas as metas, eu era a melhor vendedora, mas tudo de errado que vocês pensar, eu fazia para conseguir bater as metas. Era assim, da pá virada. Eu adorava quando os velhinhos atendiam, porque eu fazia um script e eu tinha que bater meta para folgar no sábado. Meu objetivo era esse, era folgar no sábado. Gente, eu era boa para vender porque eu aproveitava a situação. Então, assim, o velhinho atendia, eu adorava, porque na hora de falar, eu dividia o preço, a capacidade para a venda era até boa, mas olha como a maneira era equivocada. Eu queria enganar mesmo. Eu dividia o preço daquilo que eu estava vendendo, seja chamada em espera, por centavos, por dias. Eu falava, mas na hora que eu falava, eu tirava o microfone da boca, então a pessoa não ouvia direito. Então, ela ouvia só, eu falava, e aí você pode ter esse serviço para você por 5 centavos a hora. Aí, na hora da hora, eu, tipo, ou por, não lembro mais, por dia. E eu vendia muito por causa disso. Errado. Então, pra vocês verem como é que a situação era. Mas, enfim. E aí, eu estava muito angustiada. E eu achava que não, eu não queria ficar naquele serviço, não era aquilo que eu queria. E aí aí eu lembro que eu estava deitada na cama, gente. Eu falei assim com Deus. Falei, Senhor, eu sei que você não me ouve, porque, né, tudo eu faço de errado, mas eu também nem sei o que pedir para você, porque eu também nem sabia em qual área eu queria trabalhar. E eu lembro que eu falei assim, mas se o senhor estiver me ouvindo, por favor, mostra para mim, abre uma porta, um lugar para eu trabalhar. E assim foi. Eu comprei o jornal, na época era jornal. E lá naquele jornal tinha, no domingo que eu comprei, acho que foi isso mesmo. E eu comprei, eu lembro, foi até na Araújo. E aí eu vi um anúncio, e naquele anúncio era impossível eu ser contratada, porque eu não tinha experiência de trabalhar como secretária, era uma indústria, e era para ser secretária do dono da indústria. Eu não tinha curso de secretariado, eu não tinha nada disso, e eu pensei, eu vou tava pedindo experiência. Eu falei, vou tentar. E eu cheguei lá, tinha bancárias, pessoas que já eram formadas, né? Nessa época eu só tinha o segundo grau. Então eu pensei assim, nossa, eu não tenho a menor chance. Mas eu pensei, né? Vai que o Senhor. Aí tinha aquela esperança assim, vai que Deus me ouviu. E eu fui contratada, gente, para para trabalhar para ser secretária daquele moço. Eu lembro que eu saí de lá com uma convicção de que Deus, ele estava me vendo e que ele se importava comigo. E mesmo eu sendo daquele jeito, ele era um Deus presente, que ele estava ali, que ele existia, que ele estava mais próximo do que eu imaginava. Eu vi ele muito longe, né, muito distante. E eu lembro que eu saí daquele lugar, eu lembro exatamente da sensação que eu tive, que eu vi até a folha das árvores, eu sentia que elas estavam mais verdes, sabe?
o meu olhar por ter aquela resposta da oração, ela mudou a minha percepção de que Deus era presente e próximo, apesar das minhas falhas, dos meus pecados. E isso é algo que mudou algo na minha mente, mudou a minha mente. E eu parei para pensar e pensei assim: bom, se ele está aqui, se ele está me ouvindo, então talvez eu estou pensando alguma coisa errada. Existe algo que eu não estou entendendo. E então, em 2004, houve a minha conversão. Foi do dia 7, eu considero o dia 7/3, porque eu voltei, eu fui no culto e falei assim, no dia, aí eu falei, no domingo eu vou lá e eu vou me reconciliar. Na verdade, eu achava que eu era desviada, gente, eu não era nem convertida, vamos dizer assim. Eu não tinha eu tinha o menor do entendimento. Conhecia bastante, ouvia algumas coisas, as histórias bíblicas, porque eu cresci nesse contexto, mas eles não tinham, isso não entrava no meu coração. Era algo como sendo muito religioso mesmo para mim. Eu ia à igreja porque meus pais eram cristãos. Eu ia à igreja porque eles tinham, eu era obrigada, ou eu ia ou eu apanhava. Não tinha outra. Isso foi excelente para mim hoje, mas no tempo era algo que eu não tinha o menor entendimento, nem a menor. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, que você não pode pecar, mas isso não tinha sentido dentro de mim. Então, a partir daquele dia, eu entendi que talvez existia algo que eu não entendia e comecei ali a buscar o Senhor de uma maneira diferente. Agora entendendo que eu podia ser ouvida, mesmo tendo erros. E aquilo, hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, como que isso aprisiona a mente da gente. Acreditar que as nossas falhas e os nossos pecados, as coisas que são cometidas por nós, isso nos coloca Deus como sendo, não tendo acesso a nós. Isso é algo que muitas pessoas acreditam que é dessa forma. Culpa, condenação, vem por causa justamente desse pensamento, de não entender e ainda não ver Jesus como sendo, né, um Salvador. E aí, essa minha vida nesse contexto mudou. No dia que eu voltei, porque eu fui para a igreja eu achei que eu estava me reconciliando, né, com Deus. Mas, na verdade, eu fui e a pregação que estava sendo dita naquele dia era: somos justos, fomos justificados. E o contexto disso na Bíblia é que existe uma justiça que ela foi feita e que nós recebemos isso como um presente. E que, independente de quem nós somos, na nossa capacidade de performance, nós podemos ser considerados perfeitos diante de Deus. E aquilo me deixou assim, uau, então eu tenho uma chance. E foi a primeira vez que eu pude crer em algo que era realmente correto. E aí, acreditando, aí é o próximo versículo. Pode colocar o próximo versículo. Isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante porque isso é um processo. E o contexto desse texto fala disso. Jesus ele estava falando com os judeus. E os judeus eram pessoas que conheciam a verdade que eles achavam que era a verdade. Eles tinham uma prática total e consciente da lei. E a lei é a palavra de Deus, né? Num contexto onde que eles não estavam por que que eles não conseguiam, a partir daquilo, né, de seguir os 10 mandamentos, de ter é, eles tinham convívio com com parte, vamos dizer assim, né, com a lei.
e isso não era capaz de libertar eles, por que que eles não tinham essa liberdade? E eu, pela primeira vez, eu comecei ali a entender que o que seria essa verdade? E conhecer a verdade, eu conhecia, eu sabia o que que a Bíblia falava em alguns contextos, mas por que que isso não era poderoso para mudar aquilo que estava dentro de mim? Por quê? E interessante que depois de alguns anos, eu, uma vez meditando na Bíblia, eu falava assim, eu peguei o texto de João, e eu até sublinhei todos os crer, 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 e toda hora tem isso no livro de João. E no livro de João fala muito sobre crer, crer, crer. E eu ficava, gente, que crer é esse? E aí eu lia Marcos, que também fala, Marcos, o último versículo de Marcos fala, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, curarão os doentes. E eu falava, isso não é uma verdade, né, na minha vida. Mas antes disso, antes de chegar nesse ponto, logo após a minha conversão, eu aprendi que eu era assim, que eu tinha perdão dos meus pecados, eu recebi o perdão, mas eu entendia que eu precisava trabalhar na minha santificação, que a minha santificação ela dependia do quanto eu respondia à Bíblia. E aí, e eu queria até fazer isso uma pergunta para vocês depois. Quantos aí, eu posso fazer até agora, vamos fazer agora que aí vocês já me respondem. Quantos aí se veem, quantos se veem pecadores? Eu acho que é melhor Pode responder ao vivo? Pode sim. Eu. Deixa eu Vamos ver. lá. Não fica Ariane. aparecendo vocês, por quê? Eu queria ver o rostinho de todo Uai, mundo. é porque eu acho que você tem que abrir a aba de ver os personagens aí. Pode fechar o compartilhamento de tela também, Ana, que aí ela consegue ver. Ah, tá. Aí, Bom, mas enfim, aí deixa eu ver, o Jessé falou quem mais você acha que se considera pecador? Eu. Eu. Hã? Todo mundo aí, ó. Onde vocês estão vendo? É porque não dá para eu acompanhar. A gente tá vendo as imagens aqui, o pessoal levantou a mão. Quem Todos? levantou, todos levantou aqui. Quantos são salvos em Jesus? Quantos se consideram salvos em Jesus? Vai falando os nomes de quem. Porque eu não consigo ver aqui, gente. É mais O fácil. Arley. A Rayane escreveu eu. O Arley, Gessé, vê. Elaine. Elaine, vê. Eu, sim. Deixa eu ver. Guilherme. Guilherme, Marco, Liliane e eu. Todos se consideram A pecadores, Lilian. se consideram salvos em Cristo. sim. Em Cristo sou salvo. Felipe. Se considera pecador também, Felipe? Eu sou um santo. Putz, gente, eu sou um santo, é mesmo, amor. Você é um santo. Ai. Deixa eu ver, gente. Aqui, ó, o Felipe ir para a primeira mensagem. Já não tem a natureza do pecado. Ótimo. Quem mais? Então, bom, muitos aqui estão falando que sim, se consideram já foi aniquilada na cruz. Muito bom, Felipe. Exatamente. Vamos lá. Então, o que eu quis dizer posso até cometer pecados. Felipe. Isso aí, Felipe. Deixa eu ver, mas alguns aqui ainda se consideram pecadores. E, gente, essa é a convicção que eu creio que eu não sou mais uma pecadora.
E isso mudou o meu jeito de ver a vida. Essa convicção, ela veio em 2017, comigo, depois de 16 anos já convertida. 16 anos, não, mentira, 2004, 13 anos depois de convertida. Eu fui entender que nós não somos considerados pecadores mais quando aceitamos Jesus e ele nos salva, ele nos liberta. E isso foi algo que mudou a minha forma de ver. Isso não significa, como o Felipe colocou, que ainda peco, cometo erros, mas eu quero dividir com vocês esse contexto. Por que que nós não podemos nos considerar como pecadores? Porque isso não é o que nos define. Se nós, de fato, nascemos em Jesus Cristo, renascemos em Jesus Cristo. E aí esse texto está falando disso, de conhecer a verdade vos libertará. O povo, eles viviam com consciência, o povo judeu, eles viviam com consciência do pecado. Porque é isso que a lei faz. A lei é acerca do que você pode oferecer a Deus. É de você para Deus. Enquanto Jesus é o que Deus tem para nós. Vem de Deus para nós. E aí, esse é o poder que nos salva, que nos cura. É a graça e a verdade. Elas andam ali juntas. É o próximo versículo. Coloca aí, por favor. Porque a lei foi dada, não, anterior. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Enfim, eu logo depois da minha conversão, eu entendi que eu não queria cometer aqueles pecados mais. Então eu entendi que eu era salva em Cristo, mas eu sempre tentava não fazer algo. E aí, assim, eu era uma pessoa que estava dentro da igreja ativamente, vamos dizer assim, mas eu tentava me salvar. Porque eu nunca fosse essa a minha consciência. Eu era salva em Jesus, mas eu achava que eu tinha que fazer algo. Que esse era o papel da santificação, que a gente ia tendo que fazer algo. Enquanto o processo ele é de dentro para fora, através da minha comunhão com Deus e à medida que ele se revela a mim, pela leitura, pela o relacionamento que eu tenho com ele, à medida que que eu vou tendo familiaridade com aquilo, eu vou sendo transformada. Não é pelas minhas ações que eu sou transformada, mas é pelo poder que vem dele por causa da graça. Aí esse texto aí, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E aí isso me levou a refletir um pouco lá em Gênesis, no processo da criação, que fala que o amor de Deus por nós, ele nos gera Jesus. Antes, eu não sei como que vocês relacionam muito com isso, eu não fazia muito sentido na minha cabeça o fato de Jesus ser Deus. Eu sabia, porque a Bíblia fala, a gente vai à igreja, muito se fala disso, que Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, e tudo, mas eu sabia por isso, mas eu não tinha esse entendimento a respeito do que significava Jesus morrer na cruz. E a fé, ela foi trabalhar. O Hudson trazendo água. Obrigada, amor. Lindo. Mas assim, e aí pode pôr o próximo slide, por favor. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, de Jesus, de Jesus, de Jesus. É interessante que a gente está num processo lá com o Pablo, né, do Pior Ano, e que ele fala muito que a gente é amado. Sintam-se amados. Vocês são amados. Vocês são amados. E eu entendia que o Senhor me perdoou de todos os pecados, mas eu não percebia o amor de Deus em si. Porque eu achava que eu tinha que ser transformada. Eu não fui salva.
Eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas por que que eu continuava cometendo alguns erros? Porque isso continua no processo. E aí, eu vou reler aqui para vocês, meditando no texto de Gênesis, que fala lá aí tá, é Gênesis 2, tá? Do versículo 4 até o versículo 9. E essa é a história da humanidade. No tempo em que Yahvé Deus criou o céu e a terra, não ainda havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para o lado do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, voltando lá atrás e lendo Gênesis, eu comecei a perceber o quanto Deus fazia tudo por Adão. Tudo. Ele fez uma terra completa para Adão e colocou Adão ali, naquele lugar, com tudo funcionando, todas as árvores já estavam prontas e dando frutos, inclusive. E, e ali eu comecei a perceber que Deus queria amar Adão. E ele colocou Adão é o ápice da criação, né? Depois que ele criou Adão, ele estabeleceu ainda um feriado. E foi passar o dia com Adão. E eu sempre pensando assim, aquela visão meio que religiosa, né? A glória de Deus, pensando naquelas coisas assim, porque Deus, apesar de eu saber que ele estava mais próximo, mas eu ainda tinha uma consciência um pouco ver Deus assim de maneira religiosa, porque eu tenho que fazer algo, mas Adão não teve que fazer nada. E Deus deu tudo a ele, tudo, exatamente tudo. Ele pediu a Adão extrema confiança, que dependesse dele, porque logo depois, no texto, ele coloca, né, a questão da árvore e fala com Adão. Ele criou Adão para depender dele totalmente. E depender dele significava ouvir as suas instruções, inclusive. E Adão, ele resolve a não seguir essa instrução, porque ele achava que talvez ele pudesse experimentar algo melhor. E antes dele comer, né, o fruto em si, o primeiro pecado, assim, toda vez que eu leio a Bíblia, eu fico pensando, o pecado em si, eu acredito que ele seja essa questão da incredulidade, dele não confiar completamente no Senhor. Ele não deu ouvidos. E quando existiu essa quebra entre o homem e Deus, existiu ali uma desconfiança no relacionamento, onde o homem foi e conseguiu executar a ação que era comendo daquele fruto, né? Mas antes disso, ele precisou duvidar do que Deus havia dito, que certamente ele morreria. E uma sentença estava dada ali. Enfim, ele acreditou nisso, nós já sabemos a história. E aí, o que acontece? Adão erra, vai, come, enfim, tudo aquilo. E o Senhor, ele mesmo, ele precisava cumprir aquilo que ele tinha dito a respeito, né, de Adão. Era necessário que ele morresse. Porém, que Deus tinha aí um problema, que era o amor dele, o amor de Deus. O amor de Deus pelo homem, sem a misericórdia, ela se torna punitiva. Ele tinha que cumprir a ação, mas ele precisava também demonstrar
ele tinha um problema, porque ele tinha que fazer isso com justiça, né? E ele não podia cobrar a sentença. Ele podia cobrar, mas aí ele não demonstraria o amor na prática, vamos dizer assim, se vocês... Tá confuso, gente? Vocês estão... Eu tô sendo... Tá sendo claro ou não? Deixa eu ver. Vai falando assim no chat que eu consigo ver. Bom, Tá mas claro. enfim. Então, aí nesse processo que começou ali a desvendar entre Adão, eu lendo a Bíblia, eu ficava pensando, eu falava, mas o homem merecia, né? Eu pensava, Deus, por que o Senhor não acabou com tudo? Porque deu errado, né? Vamos dizer, gente, deu errado. Eu falava, se eu fosse Deus, graças a Deus por não ser, porque se eu fosse, eu ia fazer algo diferente. Falei, bom, esse projeto aqui não está dando muito certo. Eu criei ele foi para um lado errado. E eu entrava em conflito, e eu falava assim, Senhor, mas por quê? Por que que o Senhor permitiu que continuasse os filhos, né, de Adão e as descendências que seguiriam? Porque muitos deles iriam errar, né, vamos dizer, e coisas, atrocidades iriam ser cometidas, e valia a pena. Porém, que Deus, ele fala que ele amou mesmo Adão, né? Era necessário esse amor perfeito, que ele executasse a, a sentença, mas ele ainda continuava amando Adão. Então, o amor de Deus nesse contexto pelo homem é tão grande, que nesse contexto ele vem à Terra, ele vem em Jesus e morre pelo homem, no lugar do homem. É tão interessante porque o amor de Deus pelo homem, assim como o amor de um homem por uma mulher gera um fruto, e é o filho, né? Assim também, no próprio texto bíblico, eu grifei, e na versão da King James, é tão interessante ver como que o nome de Deus, ele muda à medida que vai se relacionando com o homem. No primeiro capítulo, fala-se muito de Elohim, 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 que é o Deus Criador. Mas quando vai se tratar com o homem, Deus ele muda. Isso no original, o nome de Deus ele muda. Deixa eu ler aqui. Quem quer comprar pecadores? Nem de graça, só Deus mesmo. Pois é, graças a Deus. Mas enfim, aí o Senhor, no contexto bíblico, quando ele muda o nome, ele muda para Yahvé. E depois ele muda para o Senhor Deus, né? E Yahvé é Deus. E a gente acha que isso é só uma tradução. Não. No original, quando ele vai trocar o nome que ele vai criar, o Adão, ele se torna o eu sou. Eu sou aquilo que os meus filhos precisam que eu me torne. Então, nesse contexto, o amor de Deus pelo homem gera um filho. E aí eu vejo o relacionamento da Trindade com o homem sendo manifesto cada vez de uma maneira mais clara na Bíblia. No primeiro capítulo nós temos ali a Trindade, mas ali no segundo eu vejo como que ele vai se relacionando com a gente entre Pai, Filho e Espírito Santo. E assim gera-se o Filho em Jesus. Não que ele não existisse antes, entende, gente? Mas esse amor de Deus por nós é tão grande que o próprio Deus resolve o problema vindo e morrendo no lugar de Adão. Uma coisa que eu não entendia, que eu achava isso estranho, é porque eu falava assim, poxa, a gente tem que ser como Jesus, mas se Jesus era Deus, era fácil para ele não fazer nada errado. Eu não sei como não agir errado. Então, isso ficava em conflito. E nesse estudo que eu fiz, e pela revelação de Deus, eu entendi que quanto mais uma pessoa sabe, melhor ela pode nos ensinar. E e aí eu fui entendendo, né, gente, que precisava não ter pecado, ele precisava ser perfeito para que ele pudesse morrer por nós, porque existiam lá as leis, lá o Antigo Testamento mostra claramente como que era feito os sacerdotes, para eles não podiam eles ofereciam sacrifício pelo pecado do povo,
mas eles mesmos tinham que confessar os seus próprios erros, e todos os anos eles tinham que estar ali fazendo o sacrifício, enfim. Então, esse amor de Deus que, por nós, ele muda a nossa concepção a respeito de como ele nos quer, mesmo a gente sendo assim, desse jeito. E aí ele envia Jesus, e esse amor que morre por mim na cruz faz justiça à ordem e à sentença que ele tinha dado sobre Adão. Era necessário que morresse. E então Jesus ele vai para a cruz e morre no lugar de Adão. E todo aquele que crer nisso é salvo. Todo aquele que crer é salvo em Jesus. E essa salvação, ela é simples, é só você entender que ele é Deus e que ele te ama e ele te quer. Por que eu vou achar essa resposta lá no céu? Porque Deus não precisa da gente. Mas ele me quer, então eu quero ser dele. Se ele me quer, então eu só me rendo. E é um presente, um presente que a gente tem que receber. E a partir desse contexto, o próximo slide, por favor. E aí esse texto fala muito sobre isso. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Uma coisa que eu não entendia é que eu achava que os meus pecados, até aquele momento que eu fui para a igreja, eles tinham sido perdoados. Os que aconteciam dali para frente eram de minha responsabilidade. Olha que engano terrível, né? Eu acredito que era... Porque eu estava numa igreja, gente, que era realmente uma igreja que tinha a palavra, mas eu não sei, eu não tinha maturidade para ouvir isso, eu não conseguia entender esse texto como sendo todos os meus pecados, até aqueles que eu ainda nem cometi até o final da minha vida. E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Uma outra versão fala o reino do Filho do seu amor. E eu falava, gente, o amor de Deus tem um filho? É, Jesus. E nós fomos vendidos como escravos, porque Adão teve um direito de escolha, né, ali diante daquela situação onde que ele foi colocado com as árvores ali. Mas nós não tivemos essa escolha. Não tínhamos como nós não nascermos sem pecado, porque essa é a consequência de quem nasce em Adão. Quem nasce em Adão é pecador. Todo aquele que nasce em Adão é pecador. Vai vir no sangue. É tão interessante, gente, que eu sou dentista e a gente estuda um pouco da parte da anatomia, né? Um pouco, bastante. Mas eu falava assim, gente, tem muita ação, pouco envolvendo o pai de Jesus, muito envolvendo a própria Maria. E eu falava, nossa, né, por que José não tem assim, não é tão enfatizado, né? Vamos dizer assim. É, mas não é. Na Bíblia, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E estudando, sabe, na formação do feto, a mãe, o sangue que estava ali no corpo do bebê, ainda estando no ventre de Jesus, ó, de Maria, Jesus, não era o sangue da mãe que estava ali. E é interessante porque a Bíblia fala também, lá no Antigo Testamento, que o pecado, ele está no sangue. O poder da carne está no sangue. E interessante porque o sangue de Jesus ali, no ventre, não era o de Maria. E aí eu fiquei pensando nisso tudo, falando, gente, é interessante ver como que a ciência, a Bíblia confirma aquilo que a ciência já fala, né? E vice-versa. Então, mas voltando assim à questão do pecado, ele nasceu sem pecado e morreu pelos meus pecados, e não só por isso, ele se manifestou para nos libertar desse domínio das trevas, a qual eu fui vendido como escravo, porque todos nós que nascemos somos vendidos como escravos a essa questão.
Então, nós não conseguimos nos libertar. Então, nós precisamos de um Salvador. E ele veio para isso, para nos libertar disso e trazer vida. Porém, que isso vem no relacionamento. Pode colocar o próximo slide. Então, João Batista, ele viu Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado já não é mais problema para Deus e para a gente, apesar da gente ainda cometer pecados. Mas todos eles já foram completamente apagados. E o pecado era essa questão da incredulidade, que eu acredito que aquele que crê que Jesus é o Salvador, que é aquele que nos transforma, que é o Todo-Poderoso, que veio se relacionar conosco, isso é a salvação. Isso é aquilo que nos liberta desse corpo da morte. E eu morrendo, o Felipe falou isso, né? Eu morri na cruz. E esse morrer na cruz com Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, ele mostra entre a Hudson, diferença entre pecado e pecados, isso mesmo. Mostra o poder de salvação. Eu costumo explicar, a primeira coisa que eu estudando Romanos eu observei foi a questão de diferença entre pecado e pecados. Então, existe diferença nisso quando você vai ler o contexto. O pecado, o corpo do pecado, ou o pecado em si, não são os pecados. Os pecados, eles são originados de um pecado. E se você parar para pensar hoje, nos nossos dias, todo medo, toda aflição que nós temos na nossa mente, geralmente elas são porque nós não estamos crendo que ele nos guarda, ele nos protege, que vai dar tudo certo no final, mesmo com a gente errando, mesmo quando a gente ainda não tem capacidade de nos direcionar corretamente, porque existe a imperfeição e ela ainda permanece no nosso corpo físico, ainda tendo as situações que nos limitam. E essa renovação da mente, ela nos traz essa liberdade de escolher e não colocar o pecado na nossa consciência. Quanto mais a gente olha para a gente e vê os erros, mais a gente se afasta, mais a gente se perde. Mas quanto mais a gente se preenche daquilo que Deus fala ao nosso respeito, de como Ele nos vê, como Ele me enxerga, acho que é o próximo slide. Deixa eu ver. Isso. Aí tô falando o próximo slide, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, gente, ela começou no dia que você disse sim para isso. Apenas isso. Ela não é para quando a gente chegar lá no céu. Ela começou aqui agora e é a vida plena em Deus. Ainda com as falhas, com os erros, mas à medida que que eu vou convivendo com o Senhor e conhecendo o seu amor por mim, e quanto eu vou me relacionando com ele e permitindo que esse amor me alcance, porque a gente também tem que crer que o que ele fez na cruz é perfeito e a ponto de que a gente morreu para o pecado. E a minha filha fica me perguntando isso, né? Mãe, como que eu morri para o pecado, sendo que eu ainda peco? Né? Aí eu falo, né, hoje com a consciência de que a gente trabalha para Deus agora. E que tudo que a gente faz é problema de Deus, não problema mais se eu peco. Até eu pecando, eu estou pecando para ele, vamos dizer assim, gente. Eu quero explicar melhor essa colocação. Coloca o próximo texto que vai dar melhor para entendimento. Aí fala. Deixa eu ver se é esse slide ou se é esse slide. É esse mesmo.
Aqui, ó. Eu vou ler rapidinho. Pois pela transgressão de um homem só, a morte reinou por meio desse. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus. Portanto, assim como uma só transgressão, ou seja, determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou a justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência, um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência em um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a resposta para a minha pergunta, vocês que responderam, né, que é pecador, não. Quem é pecador é quem nasceu em Adão. Se você nasceu em Jesus, você é justo, você é a justiça de Deus em Cristo, porque lá na cruz, quando Jesus morreu, ele decretou, ele falou assim, ó, cumpri aquilo que Deus falou que o homem tinha que pagar. A sentença era, está determinado que se você comer, você vai morrer. E Jesus morreu, ele se tornou homem, o próprio Deus ficou no útero, né? Se tornou homem e viveu conforme a lei, que era impossível ao homem de segui-la, ele não conseguia segui-la, mas Jesus seguiu por nós. E quando ele cumpre a lei e segue, ele pode ir e entregar o sangue dele como um sacrifício perfeito, correto e íntegro, né? Completo em Deus, para Deus. E isso foi o próprio Deus que crucificou Jesus. A gente acha que foi diabo, né, que levou Jesus para a cruz. Não, o que levou Jesus para a cruz foi o meu erro, o meu pecado, o seu pecado, que foi que o crucificou. Em Isaías 53 fala que ele levou sobre si as dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Pisaduras no original é a ferida. E é interessante que ela está no singular. E é de propósito que está no singular, porque o corpo de Jesus, ele virou como uma própria ferida completa. Ele não tinha como falar que era feridas, porque virou uma ferida completa. Ali ele levou no seu próprio corpo as nossas doenças, as enfermidades, tudo aquilo que nos traz o castigo que era para nós, ele levou sobre ele. E ele crucificou ali a carne. Isso é a crucificação da carne. O pecado estava sobre ele. Ele se fez maldito. E as pessoas acham que Jesus estava na cruz e ele chorou antes, no Getsemane, que ele sofreu, que ele sentiu medo do que iria acontecer com ele. Com muito temor, tá, gente, que eu falo isso diante do Senhor. Mas eu não acredito que Jesus estava com medo da cruz. Ele nunca tinha, ele era o Deus perfeito. Em forma de homem, enquanto homem ele abriu mão de ser Deus aqui na Terra, ele tinha as nossas emoções, porém que ele experimentou o que é um relacionamento sem a quebra do relacionamento com Deus. Ele não tinha experimentado o pecado. Então, quando ele ia para a cruz, ele se tornaria pecado em meu lugar. E isso existe algo que nós não podemos mensurar, o que é o próprio Deus que abomina o pecado se transformar pecado. E é isso que eu acredito que Jesus, enquanto estava ali no Getsemane, ele estava com a sua alma aflita. E ele fala na cruz, Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto ele sabia que o próprio Deus nunca o abandonaria, mas existiu ali uma separação onde que o próprio Deus experimentou o pecado. Gente, isso é algo que nós não podemos mensurar com a nossa capacidade humana, e eu acredito que muito menos
que é difícil para a gente entender isso, porque a gente sempre experimentou o pecado. E agora alguém que era perfeito e completamente puro iria passar por algo que ele abominava. E então isso é algo que nós precisamos, às vezes, passa muito batido na igreja. Eu acredito que essa revelação da graça, do poder de Deus, que isso é a graça, é o poder e o amor de Deus vindo até o homem em forma de homem e andando a própria verdade na terra para que nós fôssemos completamente libertos. Existe um texto em João que fala assim que foi para isto que ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. E é pela fé nisso, acreditar no que a Bíblia diz é a verdade. Não o que eu estou falando, mas que o próprio Deus deixou essas instruções e aquele que acreditar nisso, ele pode usufruir disso da noite para o dia. E ele nos leva para um patamar onde nós estamos agora mesmo, todos nós assentados com ele, em outro lugar. E essa vida não é a que eu consigo ver com os meus próprios olhos, elas precisam ser transformadas de acordo com Colossenses. Colossenses fala assim, eu vou só para encerrar aqui com vocês, porque a minha hora já deu, mas Colossenses fala de uma maneira muito linda em Colossenses 3. Eu não coloquei esse texto aqui. Colossenses 3, vivendo plenamente em Cristo, é o subtítulo. Mas fala assim, portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, vos for manifestado, também vos manifestareis como ele em glória. Sendo assim, gente, esse sendo assim, aí continua o texto, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade, a sexualidade, e a gente acha que a gente tem que fazer morrer, porque a gente sabe que é errado. E esse sendo assim, é sendo assim o quê? É colocando os meus objetivos nas coisas que são do alto, é me preenchendo da forma como ele me enxerga, é vendo como ele me vê, e não eu tentando me mudar. Quanto mais eu me preencher dos objetivos do alto e não das coisas que são terrenas, essas as quais que eu cometo, quanto mais eu me preencher da forma como ele me vê e não me preocupando em não fazer algo, não tem como, nós vamos ser libertados completamente, porque essa é a promessa da graça, do favor de Deus para nós. E aqui fala, e eu achava sempre que, sendo assim, fazeis morrer tudo o que pertence. Ou seja, eu tinha que fazer morrer. Não, é crendo nessa verdade, que ele morreu e a minha vida, quando eu morrer com Cristo, ela está escondida em Cristo. Eu estou protegida nele, por ele, nós estamos em Cristo. E isso é o crer corretamente, é não crer na minha capacidade física de me salvar ou de me justificar. E entender que tudo que eu levar a ele, eu vou ter tratamento. Ele vai mudar em mim. Todos os meus erros, as minhas falhas, quanto mais eu levo ao Senhor as minhas dificuldades, mais eu posso ser transformada e ele vai mudar. Mas não é pela minha própria capacidade de agir, ou eu tenho que ser assim. Não, é o quanto eu me permito diante dele, falando, Senhor, me ajuda nisso. É a dependência que eu via que Adão, ele tentou ser autossuficiente. E ali ele perdeu o benefício de ser completamente alvo do amor de Deus. Ele simplesmente quis agir por conta própria. E é tudo que a gente tem que depender do Senhor. Ele vai nos dando autonomia, a gente vai aprendendo à medida que nós vamos se relacionando. Mas isso é um processo, é um tempo.
E o crer corretamente nessas verdades é que transforma. Então, quando a gente está numa situação, por exemplo, de doença, eu realmente creio, tá, gente, que a doença, nós fomos libertados ali na cruz. E ele levou sobre si, o seu corpo fala isso em João 6, depois se vocês lerem, vocês vão ver essa verdade. Em João 6, fala do corpo e fala do pão, do vinho, e aí é um outro assunto até que eu não tenho tempo para entrar nisso, mas eu vejo que isso tem a ver com a ceia, com a Santa Ceia, que é a manifestação onde que a gente tem negligenciado muitas das vezes isso. Mas achando que isso é só um ritual. Não, aquele que come do meu pão, do meu corpo e bebe do meu sangue, esse, né, tem aliança. E então, assim, crer e ter fé que o que Deus falou é verdade, em Isaías 53, fala que ele levou sobre si as suas doenças, as nossas doenças. E por que que ainda tem muitas pessoas que estão doentes? Não é por causa do pecado, gente, porque o pecado Jesus venceu na cruz. Então, existem algumas coisas, algumas questões que a gente ainda não tem respondida. Eu acredito que a gente está perecendo porque ainda falta algum entendimento a respeito do que ele já conquistou na cruz. E quanto mais a gente buscar esse entendimento, buscar essa revelação nele, com ele, pedindo, quando você for ler a Bíblia, às vezes a minha dificuldade era essa. Eu tinha muita condenação quando eu lia, porque eu não entendia e eu falava assim, nossa, eu ficava super condenada. Lá em João, 1 João fala muito sobre o amor, que a gente tem que amar, a gente tem que amar. E eu pensava, gente, eu não amo desse jeito as pessoas. Então, como é que eu vou ser, né, de fato, isso que tá falando? E como é que eu faço para isso? Mas eu não tinha nem entendido o próprio amor de Deus. Então, crer naquilo que Jesus fez por nós e tomar posse, confessando isso, acreditando no coração, né? E quando a gente acredita no coração, a gente confessa. Então, mediante os meus erros hoje, e eu ensino isso para os meus filhos, e o Hudson também está aprendendo, como vocês viram, que quando a gente falha, eu não aceito ficar condenada. E eu também não chego para Jesus falando, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu aprendi o que é arrependimento, segundo a Bíblia. Arrependimento é a palavra metanoia. E metanoia significa mudar a mente. Então, quando eu erro, a primeira coisa que eu declaro é, Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo, obrigado, Senhor, pelo seu perdão, porque ele já me perdoou até o fim. Até o dia que eu for me encontrar com ele, ou ele vier, né, nos buscar, eu já sou prisioneiro do perdão. Isso que significa a palavra remissão dos pecados, prisioneiro do perdão. Então, quando eu erro, eu chego para ele e falo, Senhor, eu não gosto disso, mas eu te dou glória a Deus, porque o Senhor me fez a justiça de Deus em Cristo. Eu sou justa, eu sou perfeita. Quando ele me olha e vê a perfeição de Jesus. E isso me deixa até assim. Eu tenho umas amigas que falam assim, ai, Cíntia, a Cíntia se acha demais. Eu falo assim, gente, mas eu sou filha do eu sou, então eu sou um eu sozinho, vamos dizer assim. Brincando, né, gente? Mas a Bíblia fala também que assim como Cristo é, nós somos. E que nós devemos andar. Lá em Colossenses fala que nós devemos andar da mesma maneira como nós recebemos a Cristo. E como que nós recebemos a Cristo? Pela fé. Nós não recebemos a Cristo porque nós fizemos tudo certo. Nós recebemos a Cristo pela fé, acreditando que Ele queria nos perdoar, então a gente recebe. E nós devemos andar assim, dessa forma, pela fé. Se a Bíblia fala que nós morremos por pecado, eu estou morta por pecado. Essa tem que ser uma confissão. Primeiro a gente confessa e a gente vai vendo o agir de Deus na nossa vida. E é isso, gente. Aí o Senhor me alcançou. E hoje, graças a Deus, estamos aí colhendo, aprendendo cada dia, né? E colhendo aí o fruto dessa sensação de paz, de justiça, paz e alegria, que é isso que é o reino de Deus. E eu deixo para vocês o último versículo, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
Porque você é a justiça de Deus em Cristo. Então, você tem que entender isso. Quanto mais a gente entender que é a justiça de Deus em Cristo, nós podemos viver em liberdade. É isso. Quem tem pergunta pode mandar. Amém. Muito bom. Bom, eu acho que todo mundo às vezes vai querer falar alguma coisa, né? Mas antes de começar essa rodada, eu queria agradecer a Cintia aí por esse tempo. Queria dizer que a sua presença aqui é importante, né? Esse grupo começou com uma atitude sua, então você precisa estar conosco aqui mais presente, principalmente compartilhando aí, né, a sua experiência com Deus, aquilo que Deus tem falado no seu coração também, e das suas ideias e todas as outras coisas que você tem como experiência, né, como mulher, como mãe. Isso é muito importante, tá? Então, né, esteja Obrigada. conosco aí novamente na próxima quinta e nas outras que vão vir ainda, tá bom? Marley, pode encerrar a gravação e a gente vai agora discutir. Antes de encerrar, só um minutinho, esse vídeo vai estar no YouTube e a descrição do vídeo vai estar com o link para entrar para o WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, onde a gente discute isso daqui e outras coisas mais, tá bom? Então, beleza. Vamos para as Comente e compartilhe perguntas. quem vê depois aí. É isso aí.